As referências são várias, são variadas, mas na página 4, o Merleau-Ponty ele dá uma outra explicação, né? Ele complementa a explicação de sua definição da fenomenologia. E ele o faz a partir daquele princípio, voltar às coisas mesmas, proposto pela fenomenologia husserliana, era uma espécie de lema. Ele diz da seguinte maneira: retornar às coisas mesmas, página 4, é retornar a este mundo anterior ao conhecimento, do qual o conhecimento sempre fala e em relação ao qual toda determinação científica é abstrata, significativa e dependente, como a geografia em relação à paisagem. Em outras palavras, nós temos, antes de qualquer coisa, experiência do mundo. O mundo ele é experimentado antes de ser teorizado, antes de ser explicado. E nós somos provocados por esse mundo fenomênico, evidentemente. Imaginemos uma situação, claro, talvez pouco provável, mas alguém está olhando um fundo verde e percebe que passa algo azul. Foi o ser, segundo essa compreensão, que provocou as perguntas que vão decorrer dali em diante. Que aquilo que passou seja uma borboleta, que essa borboleta se reproduza dessa ou daquela maneira, etc. Nesse sentido, nós somos demandados pelo mundo, pelo ser, a escrever poemas, por exemplo. Não se trata de uma genialidade do poeta, mas se trata de algo que exige ser descrito. Então é uma visão bastante interessante para uma série de assuntos e que parte dessa compreensão bastante particular da fenômeno do retornar às coisas mesmas como voltar ao mundo antes de qualquer teorização, né? O mundo da experiência. E ele diz sobre o que é o mundo na página 5, e isso é de suma importância, porque o mundo em Sartre é uma construção do movimento negativo do para si em relação ao em si. Isso faz com que, via projeto, ao homem seja permitido praticamente todas as coisas. Porque, por exemplo, se o homem projeta transpor uma montanha e essa montanha é um obstáculo, foi ele mesmo que, ao projetar transpor a montanha, criou o obstáculo. Se ele quisesse, ao contrário de transpor a montanha, sentar-se e tomar uma xícara de chá, né, uma xícara de chocolate quente, a montanha serviria como adorno, como paisagem, como algo que facilitaria esse projeto de tomar o chocolate. E no caso do Merleau-Ponty, ele já compreende o mundo com um sentido que se revela. Ele vai dizer, inclusive, de um sentido autóctone, mas um sentido de ser que se revelaria no mundo. Ele diz, o mundo está ali, revelaria, evidentemente, a experiência. O mundo está ali antes de qualquer análise que eu possa fazer dele. E seria artificial fazê-lo derivar de uma série de sínteses que ligariam sensações e depois os aspectos perspectivos do objeto, quando ambos são justamente produtos da análise e não devem ser realizados antes dela. Pulando algumas linhas, assim a reflexão arrebata-se a si mesma e se coloca em uma subjetividade invulnerável para aquém do ser e do tempo. Mas isto é uma ingenuidade. Ou seja, desprezar o mundo ou tentar pensar o mundo que de algum modo desconsidere, despreze ou secundarize a experiência do mundo, essa é a questão principal. Porque o mundo passa a ser aquele que dá a tônica do que pode ser considerado verdade. Verdade, desse ponto de vista, verdade fenomenológica, é claro. Mas ainda assim, diz o Merleau-Ponty, na mesma página, ainda assim, o real deve ser descrito, não construído ou constituído. O sentido do mundo sartriano é construído pelo movimento negativo do para si. No caso, o Merleau-Ponty está dizendo que esse sentido já se revela. E ele se revelaria numa relação pré-consciente, pré-reflexiva, do próprio corpo com o mundo nele mesmo. Então, o mundo revelaria suas possibilidades e suas limitações, e essa relação seria anterior a qualquer possibilidade de teorização dessa relação. Então, ela já se revelaria na grandiosidade da montanha, por exemplo, e na pequenez ou fraqueza de um corpo de filósofo que não pratica esportes, por exemplo. Ela já se revelaria num sentido que o mundo traz e que se revela não para o homem ou que se constitui pelo homem, mas se revela naquele encontro de ser que é a percepção do mundo. Percepção de mundo envolve aquele que percebe, mas envolve, evidentemente, o que é percebido, sem que isso se constitua uma dualidade, porque eles estão ligados
carnalmente, né? O fenômeno, ele é expressão de ser, como lá no Heidegger, para o Merleau-Ponty, mas é uma expressão de ser situada, mundano, concreta, como mais no sentido que Sartre compreendeu. Inclusive, nesse aspecto, nesse pormenor, eles têm muita coisa a concordar. Ainda falando sobre o real, na página 6, o real é um tecido sólido. Ele não espera nossos juízos para anexar a si os fenômenos mais aberrantes, nem para rejeitar nossas imaginações mais verossímeis. A força, o peso da realidade, da mundanidade do mundo e da situação, né, daquele que percebe, do homem, da mulher, nesse mundo. Nesse mundo já pleno de sentidos, né, grávido de sentidos, que podem ser alterados, mas que efetivamente se revelam como únicos e decisivos. Agora, mudando um pouquinho o argumento, né, passando um pouco para questões menos diretas, mas já um debate mais amplo, né, o Merleau-Ponty pensando essa filosofia em relação a outras filosofias. Durante muito tempo, e até em textos recentes, página 7, a redução era apresentada como um retorno a uma consciência transcendental diante da qual o mundo se desdobra em uma transparência absoluta, animado do começo ao fim por uma série de apercepções que caberia ao filósofo reconstituir a partir de seu resultado. Isso é o idealismo, isso é, em grande medida, a filosofia do próprio Kant. Mas isso era antes. Depois nós vamos ter uma doação de sentido que é, ao mesmo tempo, doação, mas é revelação de sentido. Conforme eu disse, o mundo, ele apresenta, numa relação pré-reflexiva com o que a gente entende por homem e mulher, o seu sentido. Um pouquinho depois da Zingebung, né, dessa doação de sentido, e o mundo não seria nada de distinto da significação do mundo. A redução fenomenológica seria idealista, no sentido de um idealismo transcendental que trata o mundo como uma unidade de valor indiviso entre Paulo e Pedro, na qual suas perspectivas se recobrem e que faz a consciência de Pedro e a consciência de Paulo se comunicarem, porque a percepção do mundo por Pedro não é um feito de Pedro, nem a percepção do mundo por Paulo um feito de Paulo, mas em cada um deles um feito de consciências pré-pessoais cuja comunicação não representa problema, sendo exigida pela própria definição da consciência, do sentido ou da verdade. Ou seja, esse mundo que é partilhado apenas como mero conhecimento, não se trata mais, a fenomenologia não se trata mais disso. A ser colocado em evidência, o Merleau-Ponty ele se refere a uma certa compreensão da fenomenologia como idealista, uma certa compreensão da fenomenologia como tratando, né, de questões que não poderiam ser trazidas para essa prática cotidiana. Isso é interessante porque quando o Husserl, e nós vimos isso, faz sua crítica a Heidegger, ele acusa Heidegger, ou diz das mais novas gerações de alemãs, da sua tendência antropológica. E isso é visto como uma crítica, como algo negativo. E, no entanto, o Merleau-Ponty, sem mais, claro que fundamentado nos seus estudos, afirma algo distinto. Então nós temos aqui uma versão também muito parecida, muito próxima com tudo aquilo que a gente viu até agora, mas que tem suas características muito próprias. No caso, eu repito, a fenomenologia ela não é idealista, ela permite, segundo Merleau-Ponty, uma descrição do mundo que nos revela, ao mesmo tempo, um mundo que é partilhado, sem que isso perca a efetividade do mundo. Então, a colocação entre parênteses ou a parentetização, ela não coloca de fato em xeque o estar aí adiante das coisas. Ela colocaria em xeque a crença que o estar aí adiante das coisas é uma construção humana, que pode ter vários leitmotivs, né? Pode ter, por exemplo, a liberdade como esse motivo, mas efetivamente o ser humano ele permanece sendo, como Heidegger mostrou, aquele ser que é a abertura de ser, que permite a colocação da questão sobre o sentido do ser em geral e o sentido do seu próprio ser, e que revela, por consequência, aquelas primazias, né? A primazia ôntica, a primazia ontológica e a primazia ôntico-ontológica. Depois tem todo um debate sobre o ego que não convém. Eu quero ir direto à página 9, quando a gente tem ali uma diferença, digamos assim, muito evidente do Merleau-Ponty e o Sartre. Ele diz o seguinte: o verdadeiro cogito não define a existência do sujeito pelo pensamento de existir que ele tem.
Não converte a certeza do mundo em certeza do pensamento do mundo e, enfim, não substitui o próprio mundo pela significação do mundo. Ele reconhece, ao contrário, meu próprio pensamento como um fato inalienável e elimina qualquer espécie de idealismo, revelando-me como ser no mundo. Ou seja, a própria fenomenologia teria uma exigência que pode até ser meio forte chamar isso de realista, mas teria uma exigência que faz com que a efetividade do mundo não só se revele, mas que seja o pressuposto para as filosofias contemporâneas. E eu penso aqui filosofias contemporâneas, aquelas que abandonaram aquele debate infindo proposto pelo Kant sobre o conhecimento meramente. Então, a chave de leitura passa para uma descrição da experiência mundana, do homem concreto, do homem situado, e nesse caso, a partir das experiências que esse indivíduo tem pela sua percepção de mundo. Ou seja, o nosso mais fundamental, a nossa relação mais fundamental com o ser, teria na percepção sua fonte.